Preste atenção naquilo que Deus ele vai falar comigo e com você nessa noite. Romanos capítulo 3, versículo 9. Eu quero falar hoje sobre a justificação pela fé. 3. Romanos capítulo 3, versículo 9, em nome de Jesus. Romanos 3, 9. Diz assim, Igreja do Senhor: porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Sua língua, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmão, que lista, né? Olha a lista que a palavra de Deus traz. A sua boca é como um sepulcro aberto, são inúteis, não buscam a Deus, não faz o bem. Todos se extraviaram, todos se desviaram. Você sabe de quem a Bíblia está falando aqui, meu irmão e minha irmã? Você sabe de quem a palavra de Deus está falando aqui? Todos esses pontos que foram citados aqui, a Bíblia está falando de mim e de você. É de mim e de você que a Bíblia está dizendo que se fizemos inúteis. É de mim e de você que a Bíblia diz que não tem ninguém que busque a Deus. É de mim e de você que a Bíblia está falando que não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, se fizeram juntamente inúteis. A Bíblia compara a nossa boca a um sepulcro aberto. A um sepulcro. Nossa língua, a Bíblia diz que há veneno de áspide, ou seja, de cobra. A Bíblia diz que os nossos pés se apressam para derramar sangue. Não conhecemos a Deus, não obedecemos a Deus. É isso que a palavra de Deus ela fala de mim e de você. Meus irmãos, todos nós já nascemos com o pecado em nós. Todos nós já nascemos revoltados contra Deus. E o único motivo de você estar aqui nessa noite é porque Jesus Cristo, Ele salvou você. Não foi você que foi até Ele, foi Ele que foi até você. E se Ele não tivesse salvado você naquele dia, e a mim também, nós não estaríamos aqui hoje. A gente iria estar no mundo.
Quando o pecado ele entrou na humanidade, através de Adão, a Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Quando a Bíblia diz todos, é todos. Deus, ele criou a humanidade, que somos eu e você, e a humanidade se revoltou contra Deus. Nós preferimos o pecado ao invés de Deus. Nós preferimos a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Nós viramos as costas para Deus. E por isso Deus, ele julga a humanidade. E a humanidade foi encontrada culpada diante de Deus. Igreja, diante dos olhos de Deus, não há nenhum inocente. Diante dos olhos de Deus, não há nenhum inocente. Nenhum. O juízo de Deus, a lei de Deus, ela é muito elevada. Ninguém pode obedecer à lei de Deus por completo. Ninguém. Ninguém. Sabe aquela criança que às vezes ainda não sabe nem falar, mas quando você olha para aquela criança, você já vê os traços do pecado na vida dela. Você já consegue ver ira naquela criança, que a criança não sabe nem andar, mas já sabe gritar com a mãe. Tem ou não tem? As crianças não é assim hoje. As crianças não sabem nem andar, às vezes já é egoísta. Se vê o pai ou a mãe comendo negócio, arranca da mão do pai, da mãe, vai pedir para ver. Não dá, isso é criança de colo que eu estou falando, que às vezes não sabe nem andar, mas você já consegue ver nessa criança o pecado. Meus irmãos, tem um certo tempo na vida de cada ser humano que ele não é mais inocente diante de Deus. E parece que com o passar dos anos, essa idade vai diminuindo a cada dia mais. Porque antigamente as crianças com 13, 14 anos ainda podiam chamar de criança. Brincava, não dava trabalho ao pai e à mãe, não dava o trabalho que dá hoje. Hoje em dia criança com 5, 4 anos já quer bater na mãe, bater no pai, mas isso é por quê? É por causa do pecado. Não sei se você percebe, mas a cada dia que passa, o pecado aumenta mais. A cada dia que passa, o mundo ele não está melhorando, o mundo ele está piorando. O pecado vai aumentando, as mortes vão aumentando, a corrupção, o adultério, tudo que não presta. Quanto mais humanos há no planeta, mais pecado tem. E Deus não vê ninguém, meus irmãos, inocente diante dele. Nem mesmo uma criança. Nem mesmo uma criança que ela já sabe das coisas. Ela não é mais inocente diante de Deus. E se aquela criança, não importa a idade, 3, 4, 5 anos, ela já consegue saber o bem e o mal. Aquela criança, se ela não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na vida dela, ela está debaixo da ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus não considera nem como filho, porque a Bíblia diz que para ser filho de Deus, tem que ter aceitado Jesus Cristo na sua vida primeiro. Não tem nenhum filho de Deus que não tenha aceitado Jesus. Se ainda não aceitou Jesus, Deus não considera ninguém como filho, a não ser aqueles que aceitaram a Jesus. Você entende a urgência de você falar de Jesus para a sua casa? Você entende a urgência de você falar de Jesus para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos? Eles estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo da ira de Deus. Igreja, Deus não é como eu e como você.
Deus não é como eu e como você. Vamos dizer que você veja, vamos dar um exemplo no filho, da filha. Quem é que acha que todo mundo aqui é pai e é mãe? Se você vê um filho seu fazendo algo, e você vê o filho de outra pessoa fazendo, o juízo vai ser maior sobre quem? O filho do outro. Mas sobre o meu filho não, pastor. Ele é santo. Olha, não vejo maldade do meu filho, mas Deus vê. Deus não tem isso. Não, aquele é mais bom, não. Irmão, a humanidade está toda de uma maneira só diante de Deus, em pecado. Foi isso que a gente acabou de ler aqui. Não tem nenhum justo. Procure em toda a humanidade, desde Adão até o último homem que nasceu, você não vai encontrar nenhum justo. Se as crianças não são justas, imagine nós. Imagine eu e você. Deus cria a humanidade se revolta contra Deus. Só que a Bíblia diz que Deus, ele dá uma chance. Até aquelas pessoas que elas nunca ouviram falar de Deus, a Bíblia diz que através da natureza, essas pessoas elas podem conhecer a Deus e aceitar a Deus em sua vida. Mas a Bíblia diz que ao invés disso, o homem começou a adorar a criatura ao invés do Criador. O homem, ao invés de olhar para a natureza e dizer: eu vou adorar o Deus que fez isso, porque Ele é muito poderoso. O homem, ele olha para si e começa a adorar a si mesmo. O que vale é a minha vontade. O que vale é o que eu quero. E aí o homem começou a criar deuses conforme a sua vontade. Deuses que nunca existiram e nunca vão existir, mas o homem criou. O homem criou religiões conforme a sua vontade. O homem, a humanidade, odeia Deus. Mas não podendo viver sem um Deus, criou deuses para si. Criou Buda, criou Alá, criou outros deuses conforme a sua vontade. Irmão, é assim. Desde antes de existir energia, há milhares de anos atrás, o homem ele cria os seus deuses. No Egito, o povo adorava ao sol, adorava ao rio Nilo, adorava a mosca, o boi. Mas a Deus, ninguém adora. Ninguém. E quando Deus olha para a humanidade, não há nenhum bom, nenhum menos mal. Estão todos na mesma situação. Porque Deus, Ele nos criou e nós nos revoltamos contra Deus através do pecado. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja pensando: pastor, não é assim não. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Vamos falar de 3 dos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Será que algum dia na minha e na sua vida, algum dia, por uma vez só que tenha sido, a gente não colocou Deus em segundo lugar na nossa vida? Sim. Será que alguma vez eu não deixei de fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade? Nem que tenha sido uma vez? Sim ou não, igreja? Sim, todos nós. O primeiro mandamento já foi. Tem um mandamento que diz: não falar o nome de Deus em vão. Esse aí não precisa nem ninguém falar nada, né? Outro mandamento já foi. Será que algum dia você já olhou para algo de alguém e cobiçou aquilo no seu coração? Como eu queria ter isso? Um carro, uma casa, o esposo, o namorado de alguém, você já cobiçou? Muito bem. A Bíblia diz que a gente não cobiça nada do nosso próximo. Só 3 mandamentos, já estamos todos reprovados. E se a gente for olhar os 10 mandamentos, estamos reprovados em todos os 10 mandamentos. Irmão, não existe ninguém justo diante de Deus. Essa é a má notícia. Daqui a pouco tem a boa notícia. E por não ter ninguém justo diante de Deus, Deus, Ele não é injusto.
Se ele pegar a mim hoje, Caio, e me colocar no inferno, Deus, ele continua sendo justo se ele fizer isso. Porque eu estou totalmente reprovado diante dele, de acordo com a lei que é a palavra dele. Eu estou reprovado. Deus me pega hoje e colocar no inferno. Eu posso dizer, Deus, o Senhor continua sendo justo. Se Deus, ele pega você hoje e coloca no inferno, Deus, ele é justo em fazer isso. Não há injustiça. Se Deus, ele pega a sua família hoje e coloca no inferno, Deus, ele é justo em fazer isso. Deus, ele é justo. Igreja, o inferno é um lugar que existe, e inclusive nesse momento pode ter no inferno muitas pessoas que eu e você um dia conhecemos e hoje está lá. Familiares nossos que morreram sem Jesus estão lá. E de lá nunca mais vão sair. Não tem segunda chance, não tem purgatório. Acabou. Acabou. O que é a pior coisa do inferno? Tem gente que vai dizer, não, pastor, a pior coisa do inferno é porque Deus não está lá. Mentira. Deus, ele é onipresente. Deus, ele está em todo lugar. Em todo lugar Deus está. A pior coisa do inferno é que as pessoas que estão lá, elas estão debaixo da ira de Deus. Elas estão sofrendo por causa do juízo de Deus. Deus, ele é santo, a humanidade não. Deus é santo, a humanidade não. E quando diz a humanidade, está se referindo a mim e a você. Só que Deus, por amar tanto a mim e a você, Deus, ele tinha um plano. Desde antes de Deus criar Adão, Deus já tinha preparado o seu plano. Quando Adão pecou, Adão não pegou Deus de surpresa. Deus sabe de todas as coisas, igreja. Deus sabe de tudo do passado, presente e de futuro. Deus sabe tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e que vai acontecer. A gente não consegue imaginar qual é o tamanho do poder de Deus. Mas Ele sabe de tudo. E o Senhor, ele tinha um plano. E já em Gênesis, quando Eva pecou, já havia uma profecia que ia haver um homem que ele iria esmagar a cabeça da serpente, que ele iria esmagar a cabeça de Satanás. Quando a humanidade pecou, a humanidade foi escravizada pelo pecado e praticamente fomos entregues ao diabo, não por Deus, pelo nosso pecado, pela nossa vontade. Só que Deus, ele tem um plano. E se você for ler todos os livros do Velho Testamento, apontam para uma pessoa chamada Jesus. Cada história da Bíblia que você olha, você consegue ver Jesus. José, preso injustamente, uma figura de Jesus, que também foi preso injustamente e condenado por pecados que ele nunca cometeu. O povo de Israel, preso no Egito, uma figura de Jesus, que foi preso pelos nossos pecados. Abraão, Isaac, todas as histórias da Bíblia, a Bíblia aponta para Jesus. A palavra de Deus, os profetas, o Espírito Santo apontam para Jesus. Todos os livros do Velho Testamento apontam para algo que ia acontecer. E esse algo nós encontramos aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça
de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Deus, ele é justo, e a humanidade pecou. Por Deus ser justo, ele não podia simplesmente dizer: eu perdoo todos vocês. Não, Deus é justo, e por causa da justiça dele, alguém tinha que morrer. Alguém justo tinha que morrer. Alguém que nunca tivesse pecado. Alguém santo. Quem? Se não tem nenhum. Somente Ele. Somente Ele, irmão. Tem gente que faz confusão, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são uma pessoa só. Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Os três são uma pessoa, três em um. Somente Ele. E o plano de Deus era que Ele, sendo o único justo, morreria por mim e por você. E Ele naquela cruz levou todos os seus pecados, todos, sem exceção. Ele levou os pecados de todos aqueles que creem nele. Ele levou os nossos pecados. Você prestou atenção no que você leu aqui? Sem a lei. Porque a lei não tem como o homem cumprir. Não tem como. Então Jesus Cristo, ele morre, uma morte de cruz, agonizante. O Senhor sofreu até o último segundo da vida dele, por você. E Deus, ele pega o sacrifício perfeito de Jesus, e atribui a você quando você crê. Por isso que quando alguém crê em Jesus, quando alguém aceita Jesus, Deus pega o sacrifício, a justiça de Jesus e coloca naquela pessoa. E agora, aquela pessoa que era pecadora, que estava condenada ao inferno, é considerada justa diante de Deus, pelo sangue de Jesus. Nós devíamos tudo a Deus, uma dívida que a gente não tinha e nunca vamos ter como pagar. O que é que Jesus faz? Se entrega e paga toda a sua dívida, de maneira que nós somos considerados justos diante de Deus. Quando Deus, ele olha para você, ele não vê mais pecado, ele vê o sacrifício de Jesus, ele diz: meu filho é justo. Justo. Irmão, nós somos considerados justos diante de Deus pelo sangue de Jesus. Aqueles que a Bíblia diz que não faziam bem, que estávamos caminhando, correndo para o inferno,
Quando nós aceitamos o sangue dele, nos lava, nos purifica, nos santifica. E quando Deus ele olha para nós, Deus diz: eu não vejo mais pecado que possa condenar você. Estávamos condenados, mas pela cruz de Jesus somos agora justos. A Bíblia diz que aceita como filhos justos diante de Deus, pelo sangue de Jesus. E lembre, irmão, sem a lei, tá? Como é a justificação pela fé? Você crê em Jesus, você é justo e salvo. Não é você crê em Jesus, agora guarde o sábado, viu? Senão você não é salvo, não. Não, não é assim não. Você creia em Jesus e dê o dízimo. Não. Creia, somente crê. Quem crê é salvo. Sem a lei. Um grande homem de Deus, ele disse: eu fui até Jesus Cristo, porque eu não conseguia cumprir a lei. Jesus Cristo me salvou, me purificou e disse: agora, por agradecimento, volte para a lei e cumpra a lei. Só que a gente não cumpre mais a lei de Deus. Meu Deus, se eu não cumprir, eu vou para o inferno. Não. Você entende que quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, Ele salva você, e que não há ninguém nesse planeta, nem demônio, ninguém que possa fazer você perder a sua salvação. O demônio não pode chegar na sua vida e arrancar. A sua mãe não pode chegar na sua vida e arrancar. O seu filho, o seu pai, ninguém pode arrancar a salvação de você. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Irmão, ninguém se perde das mãos de Jesus. Ninguém. Se Ele salvou você, você vai ser fiel até o fim. Até o fim. Você entende a urgência de falar de Jesus para a sua casa? A urgência de falar de Jesus para a sua família, para os seus filhos? Eles estão debaixo da ira de Deus. E não é porque eles são maus, é porque eles rejeitam aquilo que Jesus fez. É por isso que o sacrifício que Deus ele fez, porque ele rejeita. É por isso que a Bíblia diz que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia. E a única forma de fugir do juízo de Deus é através de Jesus e da cruz de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maria não pode salvar ninguém, nem a ela mesma ela pode salvar. Se Jesus Cristo não tivesse salvado ela, Maria não estaria no céu. Nem João, nem Pedro, diz que hoje é o dia dele, né? Pedro não sabe de nada que está acontecendo aqui, está lá no céu com Jesus, sabe de nada. E o povo aqui está comemorando o dia dele. Não é verdade? Nem João, nem Pedro, nem José, só Jesus. Irmão, sem Jesus estamos perdidos. E quando Jesus Cristo ele salva uma pessoa, essa pessoa ela crê nele, eu creio no sacrifício de Jesus, e essa pessoa ela é sincera com Deus quando ela diz isso. Deus ele começa a mudar aquela pessoa. É por isso que o crente que diz que aceitou Jesus e vive mentindo, talvez nunca tenha aceitado Jesus. Porque a pessoa quando ela aceita Jesus, há uma mudança de vida. Não é de uma hora para outra, mas Jesus Cristo vai mudando você. A cada dia que passa, Ele vai mudando você, melhorando você. Isso é a graça transformadora de Deus. E o que nós fizemos para merecer essa graça? Nada. Deus simplesmente Ele olhou para nós e decidiu amar a mim e a você. E é por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor, obedecendo a lei. Não como peso, mas por amor.
uma salvação, quando Deus ele salva alguém, essa pessoa não perde mais a salvação, porque quando Deus salva, a pessoa ela é fiel até o fim. Não tem esse negócio de Deus salvar a pessoa, depois a pessoa se afastou, foi para o mundo, nunca mais voltou, nunca foi salvo, nunca foi, porque quando Deus salva, a pessoa ela é fiel até o fim, até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 1, meus amados irmãos. Romanos 8, 1. Portanto, agora, né, após a justificação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Igreja, nenhuma condenação. Quer dizer que Deus, Ele olha para mim e para você, e por causa de Jesus, Deus não vê mais nada que possa nos condenar. Nada. Por causa de quem? De Jesus. Por causa de Jesus. Irmãos, a salvação, ela não é, hoje eu estou salvo, pastor, glória a Deus. Amanhã pequei, perdi a salvação. Eita, se eu morrer agora, pastor, pronto. Mas eu pedi perdão a Deus, estou salvo de novo. A salvação não é assim. Não é assim. Já imaginou se fosse assim? Toda vez que eu pecasse, eu perdesse a salvação. Irmão, todo dia a gente peca, irmão. A gente peca sem perceber, peca percebendo, de todo jeito a gente peca. Jesus Cristo, Ele morreu porque a gente não tem como agradar a Deus. É por isso que Ele morreu, para levar todos os pecados. Porque se Deus tivesse dito assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais uma chance a vocês, se vocês não pecarem, vocês são salvos. Não estava todo mundo condenado do mesmo jeito, porque hoje eu e você pecamos, amanhã vamos pecar, até o último dia da nossa vida vamos pecar. Mas para quem está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Eu e você, a gente tinha uma dívida com Deus. Imagine que você tem uma dívida no banco. Você tem uma dívida no banco, um exemplo, 5.000. Alguém vai lá e paga aquela dívida no seu lugar. Aí você vai lá no banco e diz, eu quero pagar a minha dívida. Aí o pessoal do banco vai dizer, não tem o que se pagar não, você não deve mais nada aqui. Foi isso que Jesus fez. Ele levou os nossos pecados, todos os pecados, todos. A alegria da vida de um homem é saber que ele está perdoado por Deus e que ele é justo diante de Deus por Jesus. Que se acontecer algo agora e essa pessoa vier a falecer, ela não teme a morte, porque ela não pode ser mais condenada por Deus. É por isso que nós esperamos com alegria a volta de Jesus, porque nós não podemos mais ser condenados por Deus. Igreja, Deus, Ele ama a mim e a você. Para finalizar, Marcos 16, meus irmãos. Marcos 16. Diz:
Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Amém? Crer, que a Bíblia diz aqui, é crer em Jesus. É crer que Ele levou os seus pecados, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso que a Bíblia diz, como quer dizer, crer. Quem crê em Jesus, quem crê na morte e na ressurreição dEle, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. E a conclusão que eu quero dizer para você nessa noite, você que já aceitou Jesus Cristo na sua vida, você que já aceitou o Senhor no seu coração, de fato e de verdade, e você está fiel e se esforça para permanecer fiel, não temas. Não tem mais nenhuma condenação para você. Não tem. Deus, Ele olha para você, Ele vê o sacrifício de Jesus. Não há nada que você possa fazer que possa mudar isso. Ele levou os seus pecados. Seja fiel a Ele até o fim, até o último dia da sua vida, porque a Bíblia diz: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu também quero falar para as pessoas que ainda não tomaram a decisão na sua vida, se aceitaram Jesus Cristo de fato, de verdade ou não. Eu quero dizer que um grande juízo está esperando as pessoas que não aceitaram a Jesus. Porque Deus, Ele oferece de graça a salvação. De graça. Não é necessário pagar, não é necessário subir o monte do galo de joelho, somente crer. E é justamente por isso que você tem que desesperadamente correr até Jesus. Porque o Deus que ama é o mesmo Deus que é justiça. Não queira cair na justiça de Deus. Deus, irmãos, Ele é um Deus justo. E muitos de nós não conhecemos o Deus da Bíblia, porque é estranho para você, talvez, se eu falar nessa noite para você, que Deus, Ele lança as pessoas no inferno. Que é isso, pastor? Jesus disse: não tema ao homem que não pode matar a alma, tema aquele que pode lançar a sua alma no inferno, que é Deus. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. O mesmo Deus que salva pecadores é o Deus que vai condenar aqueles que não quiserem, que não aceitaram o sacrifício do seu Filho. Portanto, meu irmão, você que já aceitou, seja fiel até a morte. Deus não aceita desculpas. Pode acontecer a pior coisa do mundo com você, Deus quer que você permaneça fiel. Se você se desviar, Deus não vai aceitar a sua desculpa. Deus não aceita desculpa de ninguém. Deus quer que você seja fiéis a Ele e irrepreensíveis. E você que ainda não tomou a sua decisão, tome a sua decisão. Jesus Cristo, Ele chama você nessa noite a entregar a sua vida de fato e de verdade a Ele. Você que já foi salvo por Jesus, leve essa notícia para sua casa. Leve essa notícia para sua família. A palavra de Deus manda pregar em tempo e fora de tempo. Pregue para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para as suas filhas. Fale que a ira de Deus, ela é real e vai alcançar aqueles que não aceitaram Jesus. E a única forma de se livrar da ira de Deus é correndo para a cruz de Jesus. E aqueles que não forem achados em Jesus, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, e lá vão passar toda a eternidade. E de lá nunca mais vão sair. Meus irmãos, permaneça fiel, porque aquilo que nós éramos para temer,
não precisamos mais temer. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite, vamos orar acerca dessa palavra e também orar pela nossa casa, pela nossa família. Feche os teus olhos. Senhor, Tu és fiel. Tu és, Senhor, soberano, Jesus. Te agradecemos por esta palavra que o Senhor falou ao nosso coração. Eu oro, Senhor, por esse irmão, essa irmã, que já aceitou o Senhor, que já é justo, mas que talvez está fraco na fé. Renova, Espírito Santo, a fé dessa pessoa, para que ela seja fiel ao Senhor até o fim. Meu Deus, e esta pessoa, esse amigo, essa amiga, que ainda não te aceitou, como diz a tua palavra em Efésios, ressuscita, Jesus, esta pessoa dos mortos, e faz, meu Deus, essa pessoa, ela nascer de fato, de verdade, para o Senhor. Pois eu entrego a vida de todos, Pai, ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Tu és fiel, soberano, tremendo és o Senhor, Jesus.